Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar nesse episódio de hoje falando sobre esse maravilhoso livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, tá certo? Opa, agora deu uma focada. Então a gente está trabalhando com esse livro, já estamos entrando na reta final praticamente, né? A gente vai trabalhar hoje com a proposição 19, né? São 21 proposições, ainda tem mais uma conclusão e um resumo que eu quero também trabalhar com você, tá? Lembrando que o que eu estou fazendo aqui não é uma leitura comentada, não estou estudando o livro, não estou lendo o livro, não. Aqui eu estou de uma forma bastante simples e até, vamos dizer assim, até corajosa de fazer um negócio simples, um conteúdo tão amplo como esse que o John Walton. E hoje vamos falar não de John Walton, na verdade um pedacinho do John Walton, mas tem um texto, o texto que está colocado aqui é do N.T. Wright, o grande Tom Wright, tá? A gente vai falar um pouquinho de um texto que ele escreveu aqui, tá? Então é meio pretensioso tentar colocar alguma coisa simples do jeito que esses dois camaradas colocam, tá? É bastante conteúdo, tá? E aqui o que nós vamos falar hoje na proposição 19? O emprego de Adão em Paulo diz respeito ao efeito do pecado mais no cosmos do que na humanidade, nada dizendo sobre as origens humanas. Então veja que interessante, e aí tem até um subtítulo nessa proposição, né? É um discurso, um texto sobre o uso paulino de Adão, que foi feito por N.T. Wright. Então a gente vai ver um pedacinho do texto aqui do N.T. Wright, tá? Que está nessa proposição. Só que assim, eu já vou começar do começo. Esse é um dos capítulos, uma das proposições, né? Como você sabe, o John Walton está trabalhando aqui justamente com uma questão de proposições escalonadas, né? Ou seja, ele vai colocando as proposições, vai subindo em escadinha, a forma como ele vai colocando a sua tese, né? Ele trabalha com a tese e vai colocando essas proposições até chegar na tese central. Ou seja, aliás, ele forma a tese central a partir dessas proposições. Esse é um dos capítulos, ou uma das proposições que eu vou te ser sincero, é uma das que mais teve mudança de mentalidade, tá? Pra mim, obviamente eu tô falando de mim, não tô falando de você. Você talvez fale, de tudo isso que o Alexandre falou até agora, é natural ter isso aqui. Pode ser, mas pra mim tem uma mudança muito grande, tá? Teve uma mudança muito grande. E mais especificamente na questão de que é uma das coisas que eu estou estudando, eu não estou pesquisando, eu estou estudando. Eu não estou no nível de fazer pesquisa igual esses caras fazem aqui, não. Eu estou no nível de estudar ainda, tá? Justamente na parte onde e eu vou destacar isso mais pra frente nessa proposição, onde o N.T. Wright ele vai falar sobre a questão da imagem de Deus. Esse ponto aqui, a forma como ele coloca a definição de imagem de Deus aqui é muito boa, tá? Inclusive, porque é uma das coisas que eu estou estudando agora, até a partir depois de um outro livro, talvez eu vou até colocar ele aqui na sequência, eu ainda estou vendo eu estou vendo qual é a possibilidade, que é esse livro aqui, ó, até aqui em mãos aqui, para você que está ouvindo só o podcast, não tem problema, é esse livro aqui, deixa eu dar uma focada nele melhor, assim, aí tá. A evolução e a queda, implicações da ciência moderna para a teologia cristã. É um compilado de artigos que o James Smith e o William Cavanaugh fez, tá? Da Thomas Nelson Brasil em parceria com a BC2. É um livro maravilhoso também, talvez eu até coloque ele... Eu tô pensando, vendo se eu coloco ele na sequência já, daqui a pouco quando terminar esse Mundo Perdido de Adão e Eva, ou se eu coloco o Mundo Perdido do Dilúvio, ou se eu coloco a Ciência de Deus. Assim, livro não falta para colocar na sequência aqui, tá? Temos bastante material, eu também não tenho pressa de terminar nenhum livro, então a gente tem, assim, muito conteúdo às sextas-feiras. Pode colocar por anos aí, tá? Sem nenhum problema. Se eu publicar um podcast por semana de um capítulo de algum desses livros aqui, a gente vai ter muito conteúdo bom por muito tempo, tá? Então, nesse livro, A Evolução e a Queda, ele é mais especificamente na questão da queda do ser humano. Mas aí tem um ponto que, obviamente, ele vai falar, a nossa temática não é sobre queda, tá? Mas é sobre Adão.
mas tem queda no meio, tá? Por isso que eu estou fazendo essa intersecção. Tem um detalhe interessante nesse livro A Evolução e a Queda, do Smith com o Cavanaugh, que eu acho interessante, que é justamente a definição da imagem de Deus. E eu tô estudando, novamente, não estou pesquisando, porque eu não estou no nível de pesquisa ainda, para saber qual que é a definição de hoje, moderna, dos nossos dias de hoje, do que é a definição de imagem de Deus. É claro que tem a definição teológica, aquela coisa toda que a gente já... eu acho que já até falei, eu já falei isso em tantos lugares que eu devo ter falado aqui no podcast, ou até mesmo nessa série, tá? Que a imagem de Deus que é registrada lá em Gênesis é mais no sentido de, fazendo uma analogia com os nossos tempos modernos, é como se fosse um caso de embaixador, aí você tem a imagem, que é a estátua do cara que é colocado, essa história toda. Isso aí foi o que o Moisés, ou seja lá quem escreveu aquele texto no original, quis dizer para aquela população, para o destinatário original. Ok, com relação a isso eu não tenho dúvidas. Agora, e aí é que está o meu interesse, do ponto de vista biológico talvez, tá? Ou de um ponto de vista mais natural, teológico, não sei como é que a gente poderia definir isso. O que significa a imagem de Deus? Ou seja, fazendo uma expansão, fazendo não uma exegese, mas uma hermenêutica dessa expressão imagem de Deus, porque todo ser humano tem imagem de Deus, seja salvo ou não salvo, ok? Mas é algo que distingue a gente dos outros animais, ok? Algumas coisas eu sei que não é imagem de Deus, por exemplo, capacidade cognitiva, inteligência, porque a gente já observa isso de forma natural, que animais têm inteligência, poder de comunicação, construção de ferramentas. Os animais têm isso. Então a imagem de Deus não é isso. E o que é? Pois é justamente isso que eu estou estudando. E o N.T. Wright vai dar uma arrematada boa justamente nesse ponto, que eu acho muito bom, tá? E deu até uns insights a mais de eu poder... É claro, eu já li esse livro já há bastante tempo. Deixa eu ver quando é que eu li ele. Já tem bastante tempo. Ah, não, eu não coloquei a data. Porque esse aqui é uma segunda edição que eu comprei. Porque eu comprei esse livro a primeira vez. A edição que eu tenho aqui é de 2016. Deve ter comprado em 2017. Ou até em 2016 mesmo. É outubro de 2016. Acho que foi em 2016 mesmo que eu comprei esse livro. Aí eu comprei, emprestei para alguém que eu não lembro quem. E esse alguém que eu não lembro quem não me devolveu. Falei, poxa, mas um livro tão bom, aí eu fui lá e comprei de novo. É normal, tá? Livros bons assim a gente quer repassar para outros, mas a gente quer manter uma cópia com a gente, né? Eu acabei comprando novamente, mas foi em 2016, 2017 que eu li esse livro, né? Então vamos lá, vamos direto pro texto. Acho que eu já dei uma boa introdução do que eu quero tratar aqui, tá? Que é a questão da imagem de Deus. E mais ainda, que é onde o N.T. Wright vai bater, assim... Na realidade, a gente já passou por esse ponto, tá? Em outros momentos que Paulo não está falando sobre origem da humanidade, mas a gente já tratou isso em algum outro momento, tá certo? Eu vou até deixar uma Bíblia aberta aqui, porque eu quero ler um pouquinho de trecho bíblico com você, tá? Mas o que Paulo tá tratando aqui mesmo é de uma perspectiva, como o N.T. Wright vai colocar, não é numa perspectiva de origem biológica da humanidade. Não tem nada a ver, tá? Paulo não sabia nada de evolução. A história da igreja não sabia nada de evolução, até Darwin, por exemplo, no processo de evolução biológica. Não tem nada a ver. Paulo, obviamente, não estava falando de evolução ou de origem da humanidade. É óbvio que não. Mas Paulo estava falando de quê? Pois é isso que a gente vai tratar aqui um pouquinho. Já tratamos disso em outros momentos, mas aqui eu quero pegar um pouco mais do enfoque do N.T. Wright. De novo, tem bastante conteúdo aqui. Obviamente eu não vou ler o capítulo todo, tem muita coisa que está colocado aqui no capítulo que eu não vou destacar. Tem algumas coisas que eu já falei e vou falar que também não está no livro. Então você pode usar esse podcast, esse vídeo e tudo mais como um complemento, tá? Não deixe de adquirir esse livro para você ter na sua casa e ler, tá? Antes de você emprestar ele para outra pessoa, como eu fiz, leia, tá? Se bem que eu já tinha lido quando eu emprestei para outra pessoa, todo riscado, né? Mas é normal, faz parte da divisão do conhecimento. Então, o que nessa introdução, vamos dizer assim, essa introdução aqui ainda é do John Walton,
tá? E aí depois eu vou entrar no texto do N.T. Wright, tá? A introdução do que o Walton coloca aqui dessa proposição 19 é mais ou menos o seguinte, olha, quando a gente vai adentrar dentro do Novo Testamento com relação à questão de Adão e Eva, a gente vai... É meio que colocado, assim, um certo viés ou algumas questões que nós temos interesse do ponto de vista teológico, do ponto de vista científico, que o Novo Testamento não está nem aí para responder para a gente. Simplesmente isso, não está nem aí. Você quer saber a origem de Adão e Eva? Quer saber como é que de um casal de dois se transmite toda a genética? Pois é, você não vai achar a resposta aqui no Novo Testamento. Em outras palavras, seria isso, tá? Porque, por exemplo, Paulo acredita no Adão histórico? É essencial um Adão histórico para o entendimento teológico sadio da queda e da necessidade de salvação? Isso aqui é um ponto interessante, tá? Isso aqui, palavras do John Walton. O que Paulo diz sobre nossas discussões a respeito de origens da humanidade, de origens humanas? Como as afirmações de Paulo apoiam nossa visão tradicional do pecado original? Essa questão do pecado original também é bem interessante, que vai ter um fundamento a mais aqui, no livro do Smith e do Kavanaugh, tá? Não, que a gente não vai tratar aqui, tá? Como todos nós viemos a nos tornar pecadores, tá? Então, assim, são questões modernas e tudo mais. O texto não está nem aí para te explicar isso em processo histórico, processo científico e tudo mais. Quem tem interesse nisso somos nós. Paulo não está nem aí. Paulo não está pensando de forma científica, tá? Então, é bastante interessante isso. E aí, o John Walton ele vai destacar 2 pontos que a gente vai abrir um pouquinho a mais sobre o texto do N.T. Wright, tá? Eu estou na página... Quem estiver acompanhando essa edição que eu tenho, eu estou na página 162. O John Walton vai dizer o seguinte: o tratamento de Paulo a Adão tem mais relação com o reino de Deus em geral, o projeto inteiro da criação, do que com a salvação dos pecados. Isso aqui é uma paulada. Assim, eu já vou colocar um detalhe aqui, tá? Para a gente não ter problema. O que eu estou fazendo aqui é uma exposição do que está no livro, tá? E eu vou expor aqui até onde eu conseguir entender, obviamente. Tem muita coisa que tem aqui no livro que é óbvio, é claro que eu não concordo. Tem algumas coisas que eu não sei se eu concordo ou discordo ou ao contrário, tá? Então é normal, tá? É normal. Mas eu exponho aqui o que está no livro. E é claro que o que eu tiver discordância, eu vou dar as minhas alfinetadas, seja lá o que for. E aquilo que eu não souber, eu vou simplesmente dizer, como nesse ponto aqui, a coisa aqui é interessante, tá? Ou seja, igual esse ponto que o N.T. Wright vai trabalhar, que o tratamento de Paulo a Adão tem mais relação com o reino de Deus do que com a salvação dos pecados. É um negócio assim... Por exemplo, nesse ponto eu não sei opinar. Eu não sei se está certo, se está errado, ou ao contrário, eu não tenho ideia. Mas é um negócio assim, separa e tá. Como assim? É um negócio para você parar e pensar, tá? O segundo ponto que o John Walton vai destacar é o seguinte: para Paulo, os paralelos entre as vocações, pode-se dizer funções, de Adão e Israel são mais importantes do que as questões sobre as origens humanas e a transmissão do pecado. Assim, você compara Adão e Israel, que é o que Paulo está fazendo, e é uma questão de função e de vocação, Adão e Israel comparado com a humanidade. E Paulo não está falando sobre origem humana, se para mim está ok, e nem a transmissão do pecado. Isso aqui é um ponto a se discutir. Bastante interessante, tá? E aí, por último, o último detalhe que eu quero destacar dessa página 162 é: lido sobre essa luz, né, que o John Walton está colocando em relação ao N.T. Wright, né? Paulo nada diz sobre as origens materiais humanas. Isso aí eu não tenho dúvida alguma, tá? Paulo não tinha noção nenhuma com relação a isso. Então vamos lá, vamos pro texto então. Tá? Agora já é o texto exclusivo do
do N.T. Wright, tá? E aí eu vou fazer algumas leituras aqui, tá? Algumas leituras apenas para destacar ponto. Isso aqui não é uma leitura do capítulo, uma leitura comentada, tá? Apenas eu vou fazer uns destaques aqui, porque do jeito que está colocado aqui, se eu for tentar explicar de uma outra forma, eu vou bagunçar. Então é melhor eu ler a fonte original, que é bem interessante. Bom, para começar então, aí o subtítulo aqui é o Discurso sobre o Uso Paulino de Adão, N.T. Wright, lá em St. Mary's College, Universidade de St. Andrews, tá? Lá na Inglaterra. Quando foi escrito isso aqui? Eu não sei se o N.T. Wright ainda continua lá nesse local. Então ele começa dizendo, né, o N.T. Wright começa dizendo que as revoluções que a gente teve no conhecimento científico no século XVIII, no século XIX, aliás, desde essa época, a gente está sempre tentando, e aí ele chama isso de risco, inclusive, focar na existência de Adão em lugar da vocação de Adão. Porque olhando assim na perspectiva científica, é claro que eu tenho uma digamos assim, uma vontade de saber, Adão e Eva existiu? É um casal e tal, como é que é isso? Por exemplo, século XVIII e XIX, a gente está falando de 1700 a 1800 e pouco, ou seja, antes da teoria da evolução de Darwin, né? Então, se colocando lá na cabeça desses caras dessa época, a gente vai pensar, tá, Adão e Eva sobre a origem da humanidade. Então a gente sempre vai pensar nisso. E nessa época também, século XVII, século XVIII, principalmente no século XVIII, aliás, século XVIII e XIX, tá? Principalmente no século XVIII, tem 1700 e pouco, por ali, a geologia se evolui bastante, tá? Aliás, principalmente no século XIX, 1800 e pouco, né, também. Ela evolui bastante até ponto da gente começar a datar a Terra, a idade da Terra, na escala de milhões. Eu não lembro de cabeça se o pessoal conseguia datar a idade da Terra em bilhões, o pessoal da geologia, tá? Mas milhões é certeza. Então, é natural a gente pensar, tá, e qual que é, tá, se a Terra tem milhões de anos, ou até bilhões de anos, qual que é a questão de Adão e Eva no meio disso? Isso antes da teoria da evolução. É uma coisa natural de se questionar, de se perguntar, de pesquisar, tá? Então a gente meio que é tentado a isso justamente por causa dessa evolução científica. E eu estou falando de evolução científica, bom, século XVII, né? O que a gente tem no século XVII? Mecânica newtoniana, as leis de Newton e tudo mais. Século XVIII, 1700 e pouco, a gente tem assim um boom científico da mecânica clássica, é isso que nós chamamos de mecânica newtoniana. Até chegar no século XIX, por exemplo, 1800 e pouco ali, a ponto de cientistas dizer, olha, a gente já consegue explicar praticamente tudo. Literalmente teve uns camaradas que fizeram isso. Laplace, por exemplo, tá? Acabou se dando mal, né? Se bem que ele nem viu isso, né? Laplace chegou, por exemplo, a Napoleão Bonaparte e falou, tá aqui, ó, um tratado sobre explicação de como é que funciona o universo inteiro. Eles não tinham nem noção disso. Aí o Napoleão falou, tá, eu vi aqui que você não usou a expressão Deus, que Deus criou as coisas e tudo mais, por quê? Aí o Laplace, um dos grandes físicos que a gente já teve, né, simplesmente falou, eu não precisei dessa hipótese. Então, assim, tenta imaginar como é que é a cabeça desses caras, entendeu? Então, assim, é natural a gente focar na existência de Adão ao invés da sua vocação. E esse desvirtuamento da vocação de Adão é que bagunça tudo. É o que o N.T. Wright está colocando, tá? Então tem... Aí ainda tem um outro cavalo de batalha que o N.T. Wright vai colocar aqui, que é, desde a época de Agostinho e dos pelagianos também, tá? A questão da origem do pecado, né? Ou do pecado original, ou aquele pecado inicial. Aqui nem vou tratar disso porque ele não trata, então não vou entrar nessa questão ainda, tá? Ou seja, Agostinho é do século, vamos arredondar, século V. Então lá já começa essas discussões teológicas também sobre o pecado original, tá? Bom, por que o pecado original? Bom, se Adão pecou, então tem a transmissão do pecado. Entende qual que é o ponto? Tá? Então tem muita coisa disso, tá? E aí o N.T. Wright faz um destaque que é simplesmente óbvio para quem já leu. Assim, é óbvio, mas muitas pessoas não param para pensar nisso, tá? Adão não é citado em outros momentos no Antigo Testamento. No Novo Testamento é num ponto ou outro. Olha só que interessante. Ou seja, se Adão e Eva fossem tão centrais em termos de origens humanas, é óbvio que seria os nossos pais em termos de origem humana e estaria recheado o Antigo e o Novo Testamento. Pois é, não tá.
E eu estou tentando puxar de memória aqui se tem a expressão Adão e Eva fora de Gênesis. Eu tenho quase certeza que não. Eu só não vou dizer 100% porque é mente, né? Então a gente falha. Mas não estou lembrado de nenhum outro texto fora de Gênesis que fala sobre Adão e Eva. E eu tenho quase certeza que não tem, tá? E aí o Wright ele vai dizer que tem algumas outras expressões fora da Bíblia que vai falar sobre Adão e Eva, tá? Lá, por exemplo, o Pesher do Salmo 37, que é um manuscrito lá do Mar Morto, ele até cita aqui, é o 4Q PPS 37, tá? Que vai falar sobre Adão e Eva. Tem também os livros Quarto Esdras e Segundo Baruque, tá? Que são livros apócrifos, né? Mas que também fala de Adão e Eva, tá? Então, e aí é que tem um ponto bastante interessante, tá? Vou dar uma resumida, né, nesse detalhe. Os escritores desses textos fora do texto bíblico, tá? Na página 163. Os escritores são dirigidos para os princípios, uma vez que a única forma de darem sentido à apavorante tragédia nacional é dizendo que toda a raça humana, incluindo Israel, tem de alguma forma sido corrompida por uma doença fatal desde o seu início. Por isso que vão utilizar a expressão de Adão e Eva. Não como origem biológica, e sim como a origem do desastre que está acontecendo com a nação de Israel. E aí eu estou falando na época do segundo templo, tá? Esses livros, Quarto Esdras, Segundo Baruque e esses outros lá do manuscritos do Mar Morto, são do período do segundo templo, que é que a gente chama, que é aquele período interbíblico. Sabe, entre os séculos IV, III, II e I a.C., que tem, não temos na Bíblia, mas nós temos uma rica, eu até considero uma rica informação histórica. Por exemplo, você pega a Bíblia Católica, você vai ter ali vários livros ali acrescidos que do ponto de vista histórico são excelentes. Tobias, tá? Tem o outro, primeiro e segundo Macabeus também, que vão contar bastante desse período. Ou seja, resumindo a história, se você nunca ouviu falar sobre esse período interbíblico, o período interbíblico ali, Israel está sob domínio romano, tem um monte de guerras, revolta dos Macabeus, por exemplo. Então, assim, tem um desastre completo em termos, vamos dizer assim, em termos religiosos, vamos arredondar por aí. E é justamente nesse período que tem esses livros que falam sobre Adão e Eva, que vão falar nessa perspectiva de um desastre, de uma tragédia nacional que se originou lá em Adão e Eva, mas não no sentido de origem humana. Entende qual que é a diferença? Tá? Esse é o ponto, tá? E aí o Wright ele vai dizer um negócio muito legal, tá? Isso, penso eu, o Wright falando, pode nos ajudar a entender por que Paulo chega a uma conclusão similar, particularmente em Romanos. Ele, Paulo, não começa com uma teoria judaica da queda de Adão. Por isso não existia. Suas reflexões são impulsionadas por uma distinta aparente tragédia, mas que foi tornada em triunfo, a crucificação do Messias e sua ressurreição dentre os mortos, tá? Sem o Messias crucificado, aliás, voltando, se o Messias crucificado era a resposta divina ao problema, o problema teria sido muito pior do que ele havia pensado, tá? Em outras palavras, o que Paulo está querendo colocar aí em termos de Adão e Eva, deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui direito, é que por causa de Adão e Eva, de tudo aquilo que a gente já discutiu anteriormente, que ele queria a queda foi aquele evento do Adão e Eva se tornar o centro da criação, como era sacerdosa, aquela coisa toda. Então, a queda de Israel começa ali. Em linhas gerais seria ali. Tanto que você pode observar um detalhe. Tem um artigo bem interessante, eu vou até anotar aqui, porque eu quero colocar na descrição desse episódio aqui, um artigo do Bilogos que eu achei muito legal, tá? Sobre Adão. A narrativa de Adão, na realidade, ser a narrativa ser a narrativa da casa de Israel. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma outra forma. Não é
nesse artigo, eu vou colocar na descrição do episódio, tá? Esse artigo ele vai dizer o seguinte, em outras palavras, tá? Resumindo bastante. Infelizmente está em inglês, mas você pode pegar ele, jogar no Google Translate, e aí você pode ler ele em português tranquilamente, tá? E o inglês que tá lá também tá fácil, tá bem tranquilo. E se você não sabe nada de inglês, pega um aplicativo no celular, ao invés de ficar nas redes sociais o tempo todo, chamado Duolingo, ou pega qualquer outra, BBC de Londres, por exemplo, aquele jornal BBC de Londres, lá tem lá como é que você aprende inglês. Então, assim, já começa praticando inglês, tá? Porque inglês é fundamental. E começa com esses brinquedinhos, com esses aplicativos e tudo mais, que você vai aprender bastante, tá? Então, ao invés de passar horas na rede social, pega o Duolingo e vai estudar inglês, que é muito melhor, tá? Então, nesse artigo, em linhas gerais, a ideia é mais ou menos o seguinte: a narrativa de Adão e Eva é, na realidade, uma narrativa sobre a origem de Israel, ou sobre a história de Israel, e não sobre as origens humanas, tá? É bastante interessante, porque você vê ali que começa a história de Israel, quando chega ali em Gênesis capítulo 12, começa a história de quem? De Abraão. Abraão, patriarca de Israel. Mas para chegar até Abraão, você passa por um caminho que passa por Noé, e a narrativa sempre é de Noé até Abraão. Tem os outros povos que cita, mas o foco está justamente entre Noé e Abraão. E Noé, indo para trás, vai de Adão até Noé. Tem outros povos? Tem. Se você for fazer uma leitura literal, pé da letra, teria outros povos. Mas o foco é justamente na narrativa de amarrar Adão, Noé e Abraão. E aí depois o resto do texto bíblico vai focar em quem? Em Israel. Entende qual que é o ponto? Então, é um negócio interessante, tá? Tem muita mudança de pensamento aí, tá? Eu não sei se você tá tendo a mesma mudança de pensamento que eu já tive, tá? Mas é bastante. Então, vamos lá. Tem vamos um pouquinho de texto bíblico aqui, tá? Talvez esse episódio fique um pouquinho maior do que os outros, porque tem uma parte inteira aqui que eu não vou nem adentrar, mas tem outros pontos aqui que não dá para não entrar, tá? E aí vai até uma questão de texto bíblico também. Vamos dar uma olhadinha em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25, tá? E aí no finalzinho da página 163, o Wright vai dizer assim: Adão foi detectado por muitos estudiosos como se fosse uma figura oculta por trás do argumento de Romanos, que é o que a gente vai ler aqui, na ideia do velho ser humano, de Romanos, aí tem um outro texto, Romanos 6, tá? É quase certamente uma alusão à solidariedade adâmica que foi exposto em Romanos 5. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é com relação a Adão do ponto de vista dessa questão de pecado e não de origem humana, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25. Na realidade, vamos só... aqui não é bem específico sobre Adão, mas eu quero pegar aqui justamente no finalzinho, no versículo 24 e 25. Eu acho que é mais central do que o restante do texto em relação a isso, tá? Essa figura aqui que o Wright está colocando, que seria a figura por trás desse texto, tá? Por isso também Deus os entregou a consciências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tá? Isso aqui a gente pega muito esse texto para falar de diversos problemas que nós temos na sociedade hoje em dia, mas será que primariamente não estaria falando de Adão? Bate, viu? O texto acaba batendo, tá? Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 7, versículo 7 a 12. Tá, cadê? Opa, volta um pouquinho aqui. Então, Paulo está falando do pecado e tudo mais, mas vamos pegar o versículo 9, tá? O versículo 9 parece interessante. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Aqui Paulo está falando justamente naquela questão da abundância do pecado e tudo mais, mas ele está fazendo uma certa contraposição. Contraposição com Adão?
É. A conta fecha, tá? Agora eu teria que parar para pensar um pouquinho mais aqui para ver se realmente vai bater, mas a conta fecha, tá? E aí tem um outro trecho aqui do que o Wright vai colocar, que é justamente essa questão de fazer essa contraposição bíblica entre as origens humanas, origens cósmicas e humanas, e com a questão soteriológica. Ele diz o seguinte: é importante estar claro sobre esse contexto mais amplo, porque a questão gerada pelo estudo científico das origens cósmicas e humanas, Adão existiu? Ou houve um Adão original? Se confunde com uma questão soteriológica. Qual que é a questão soteriológica? Seria necessário um Adão original para a doutrina bíblica da salvação? Aí é que a coisa começa a ficar quente. Não sei se deu para você entender qual que é a questão aqui, mas assim, além de questionar a historicidade de Adão para a origem humana, que isso é completamente irrelevante, ou seja, não faz questão nenhuma, será que a historicidade de Adão ela é necessária para a questão teológica, ou para a questão soteriológica? Você precisa de ter um Adão original para a doutrina bíblica da salvação? Aí a questão fica bem interessante. E aí, a forma como a gente pensa é mais ou menos o seguinte. Aí o Wright ele vai colocar como a gente pensa. Não, tem que ter um Adão histórico, claro, por causa desses pontos. Aí ele vai destacar quais são os pontos. Deus requer a obediência perfeita de Adão e Eva. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles quebraram o seu mandamento. Terceiro ponto, Jesus ofereceu a Deus a obediência perfeita. Quarto ponto, ele, ou seja, Jesus, portanto, possui uma justiça que está disponível aos que crerem. Essa é a forma da gente pensar para amarrar que Adão e Eva é um casal real histórico. Certo? Por causa da questão da queda. O negócio fica... A coisa fica boa aqui, viu? E aí, o que em linhas gerais, tá? Eu não vou discorrer tudo que o Wright vai colocar aqui, mas em linhas gerais, o que inclusive até Paulo vai colocar isso, é que não é necessária essa questão. Por exemplo, ainda na página 163, ele vai dizer o seguinte: para Paulo, o que Deus fez em e através de Jesus, o Messias, e sua morte fiel, foi ser verdadeiro com a aliança feita com Abraão. E, portanto, lidar com o pecado de Adão e seus efeitos. É isso o que Paulo, então, resume em Romanos 5 e explica e expande de forma mais ampla em Romanos do capítulo 6 ao capítulo 8. Em outras palavras, não é porque Adão e Eva caíram e a gente faz uma forma de vamos mudar as coisas e mandar Jesus? Não. Vamos mandar Jesus para consertar as coisas que Adão e Eva fizeram. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não, a coisa é diferente, tá? E aí, o Wright ele vai colocar o seguinte: isso está no coração da nova abordagem relacionada à discussão de Paulo e Adão que eu proponho, né? Que é o que ele está colocando aqui. Primeiro, a exposição que Paulo faz de Adão nessas passagens, Romanos 5 até o capítulo 8, vamos arredondar aí, é explicitamente a serviço não de uma soteriologia tradicional, mas do reino de Deus. Em segundo lugar, existe um estreito paralelo entre a vocação bíblica de Adão em Gênesis e a vocação bíblica de Israel. Quando exploramos isso, podemos encontrar formas renovadas de chegar ao coração de alguns enigmas contemporâneos. E aí ele vai discorrer justamente sobre essa vocação bíblica de Israel e a relação entre Deus, entre Adão e o reino de Deus. Em outras palavras, é o seguinte: a queda, aquela questão da queda e tudo mais, que Paulo está se referindo, não é uma questão de soteriologia, ou seja, de ter... deixa eu ver como é que eu coloco isso para não bagunçar, porque eu não quero criar heresias e derrubar a igreja aqui, tá? Não me entenda desse jeito, tá? Eu tô querendo colocar isso de uma forma até simples para a gente poder entender. Então não é uma questão de queda e salvação, e sim uma questão de reino de Deus. Por quê? Qual era a função de Adão? A função de Adão era para ser sacerdote.
A outra função de Adão ali era para ser embaixador de Deus na terra. Lembra da imagem de Deus? Pois é, então era justamente uma ideia de reino de Deus através de Adão. Quando Adão quebra isso, vem Jesus e restaura essa relação. Entende qual que é o ponto? Tá? Então o Wright ele vai destacar isso um pouquinho. Aí lá na página 165 eu quero ler um outro trechinho. Eu estou lendo mais trechos aqui do que normalmente porque eu acho que vai dar vai dar uma ajustada melhor na questão de Adão e Eva, tá? Para não ficar a coisa muito muito solta, muito bagunçada, tá? É justamente essa ideia que eu estou tentando colocar, tá? Então ele vai colocar lá na página 165 o seguinte: quando somos salvos, como Paulo declara, isso acontece para que o projeto para a criação inteira seja finalmente colocado de volta nos trilhos. Quando os humanos são redimidos, a criação dá um suspiro de alívio e diz: até que enfim, já era tempo de os humanos serem consertados. Agora finalmente podemos ser endireitados, tá? Então é essa vamos dizer assim, a ideia que está sendo colocada aqui por Paulo, tá? E aí tem um outro trecho aqui que o Wright vai colocar o seguinte: é disso que Paulo realmente trata em Romanos 5, no capítulo 5, dos versículos 12 a 21, tá? E aí um pouquinho mais pra frente vai dizer o seguinte: o pecado de Adão significou não apenas que o homem morreu, mas que ele perdeu o reino sobre o mundo. A criação de Deus deveria funcionar por meio da mordomia do homem, mas, em lugar disso, ela produz agora espinhos e ervas daninhas. Entende agora onde é que está o ponto central da coisa? Então, assim, a coisa não é, vamos dizer assim, em termos de eu tenho salvação, depois eu não tenho salvação. Não, também tem, acaba tendo isso, mas não é o ponto central disso, tá? Não é um ponto soteriológico. Aí é um pouquinho mais da minha argumentação do que o Wright está colocando. O ponto central é o seguinte: é que Adão e Eva perdeu o status de mordomo, de sacerdotes. Lembra lá em Hebreus, quando o autor do Hebreus, seja lá quem ele for, talvez seja Paulo ou Apolo ou qualquer um outro, que ele vai colocar que Jesus é o nosso sacerdote perfeito? Por quê? Lembra da questão de tipologia? Jesus sempre teve uma figura no Antigo Testamento para apontar para Cristo. Qual que é o apontamento de um sacerdote onde é que está o apontamento do sacerdote em Cristo? É o sacerdote do Antigo Testamento. Vai, mas é pouca coisa. Pega lá no primeiro sacerdote. Ele falhou. A figura do sacerdote na época da lei, ele executava as coisas tudinho e tudo mais, ele fazia um sacrifício por si só e tudo, tem aquela coisa toda, tem essa questão da figura. Ok, não vamos jogar isso fora, mas qual que é o sacerdote que era ou deveria ser perfeito, errou e caiu? Adão e Eva. Entende qual que é o ponto que Paulo está colocando? É um negócio assim, uma pancada, tá? Bom, já caminhando para o final, então, eu só queria destacar um outro trecho que o Wright vai colocar na página 166, que é o seguinte: vemos de um ângulo diferente 1 Coríntios 15, dos versículos 20 a 28, tá? Novamente, Paulo está trabalhando com um texto de Salmos, tá? Salmo 8, tá? E também, neste caso, com o Salmo 110, tá? Seu ponto de Paulo, é o seguinte: seu ponto é que Jesus está entronizado já como o rei, já reinando. Em outras palavras, Jesus, está onde Adão deveria estar. E por que Adão não está onde ele deveria estar? E aí foi necessário Jesus estar no lugar onde Adão deveria estar e não está. Por quê? Porque Adão caiu. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio que eu estou tentando expor aqui, mas é uma pancada, tá? É uma mudança muito boa. O que a leitura do texto
E aqui Paulo Wright está colocando nas afirmações de Paulo, né, sobre a questão de Paulo acreditar ou não na historicidade de Adão e tudo mais, ou seja, uma ideia mais literalista, né? E aí o Wright coloca o seguinte: o que essa leitura do texto expõe, ou seja, uma leitura literal do texto de Gênesis, é a falha da tradição de ler seja Paulo ou Gênesis, porque o ponto abrangente de Paulo é tomar de Gênesis a noção de vocação de Adão e demonstrar que ela é cumprida no Messias. Em outras palavras, Gênesis está falando de Adão, onde ele deveria estar, como deveriam as coisas funcionar. Adão e Eva caíram, tá bom. Qual que era a função de Adão e Eva ali? De mordomos, de sacerdotes da criação. A queda justamente tirou eles do meio do reino de Deus, de conexão entre o homem e Deus. Tá, então alguém vai ter que tomar esse lugar. Quem? O Messias. É isso mesmo. E aí, um último ponto que eu queria destacar aqui, na verdade tinha vários pontos aqui, mas o restante do capítulo, o Wright ele vai colocar muitos detalhes, é justamente a questão da imagem, tá? Que vai amarrar tudo isso. Ele vai dizer o seguinte: a noção de imagem não se refere a uma dotação espiritual em particular, uma propriedade secreta que os humanos possuem em algum lugar em sua constituição genética. Isso é bastante alvo. Algo que possa ser encontrado por uma observação científica dos humanos em oposição aos chimpanzés. Isso aqui já me deu uma tocada boa, tá? Aí ele continua: a imagem é uma vocação, um chamado. É o chamado para ser espelho angular, refletindo a ordem sábia de Deus no mundo e os louvores de toda a criação de volta ao Criador. É isso que significa ser um sacerdócio real. Cuidar do mundo de Deus é a porção real. Reunir os louvores da criação é a porção sacerdotal. A imagem é, evidentemente, a peça final colocada no templo. Aqui eu me baseio na exposição cuidadosa de Walton de Gênesis 1 e 2, como a criação do espaço sagrado, e os 7 dias de Gênesis 1, como os 7 estágios da construção do templo, para que o Deus, a divindade, esteja presente junto ao seu povo por meio de uma imagem e que seu povo possa adorá-lo naquela imagem. Isso aqui é o grande ponto que me deu assim uma mudança. Eu não vou dizer uma grande mudança ainda, porque ainda estou pensando nesse ponto. E olha, já tem tempo que eu estou pensando nisso, tá? Então, o Tom Wright ele vai continuar falando demais sobre a questão agora da vocação de Adão e Israel, né? Aqui nessa primeira parte ele fala da vocação de Adão em relação ao reino de Deus, e agora da vocação de Adão e Israel, que tem um certo paralelo em relação a isso, né? Lembra que Adão ele é o representante universal, ele é o representante federal da humanidade. E Israel, igual ele coloca aqui na página 168, Israel é escolhido dentre o resto do mundo para ser o singular no meio de Deus, para resgatar a raça humana e colocar o projeto criacional de volta aos trilhos. Israel fez isso? Então. Então, Israel não fez. Israel não fez, mas quem é que fez? Messias. Olha, então Adão não fez, veio Israel também não, aí veio o Messias? Literalmente isso, tá? Então, e aí o N.T. Wright vai continuar falando de outros detalhes a mais aqui que eu vou deixar para você ler, tá? Eu só queria fazer um último destaque aqui, é o seguinte: na página 169 eu já encerro. Tem muito mais detalhe aqui, ele inclusive vai falar sobre a questão de cristologia e o projeto da nova criação. Nem vou trabalhar com relação a isso, mas que também tem essa contraposição não é uma boa palavra, mas uma certa analogia entre Jesus e Adão. E veja que sempre nessa questão de Adão e Israel, Adão e o reino de Deus, Adão e Jesus no sacerdócio, nessa unificação, não, nessa restauração, sempre estão com uma ideia de função que Adão e Eva tinham, e não com uma ideia de origem da humanidade.
Isso está bastante claro. E essa discussão toda aqui, o Wright está puxando justamente do texto em Romanos, tá? E aí, só para finalizar então, pode-se resumir o problema dessa maneira. Não é o caso apenas que Adão tenha pecado e que Israel também tenha pecado. Não é isso. O problema é que Israel foi chamado para ser o meio de Deus para resgatar o mundo, mas Israel era parte do problema adâmico, para o qual ele supostamente estaria oferecendo uma solução. De forma similar, não exatamente paralela, mas similar, Adão e Eva foram escolhidos para levar adiante os propósitos do Criador a uma nova dimensão de vida. Se eles falhassem, se abdicassem de sua vocação de portadores da imagem e seguissem o chamado da sirene dos elementos do caos ainda dentro da criação, eles iriam compartilhar da entropia que até o momento era a sina da criação. Eles o fizeram. E foi isso o que aconteceu. Caiu todo mundo está em pecado. Aí vem o Messias e restaura tudo. Não por uma questão de origem biológica, mas por uma questão de origem funcional. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui então. Eu acabei passando mais do que eu imaginava, mas é porque o capítulo ele é bastante denso nessas partes, tá? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre agora o Tom Wright, né? Que o John Walton tá trazendo aqui. No próximo episódio a gente continua um pouquinho mais sobre Adão e Eva e... Deixa eu até ver qual que é o título do próximo episódio que a gente vai tratar, né? O próximo é Não é essencial que todas as pessoas tenham descendido de Adão e Eva. Eu vou até mais do que o Walton, tá? Agora que eu tô lembrando. Não é essencial e... Bom, próximo episódio a gente vai comentar. Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!